Amém. Bom dia com Jesus. Deus abençoe a todos, as crianças, todos os irmãos. Vamos continuar aqui na nossa escolinha. A irmã Maísa ou a Rafaela teriam um corinho para cantar? Bem, vamos começar com continuar, né? A irmã vai cantar um hino, a irmã Maísa. E depois nós damos continuidade, né? Qual hino que você vai cantar? Eu era um pecador. Muito bom, vamos ouvir. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Deus abençoe, irmã Maísa. Muito bom, quando Jesus estendeu sua mão para mim. Vamos ler a Bíblia? Vocês estão com a sua Bíblia aí? Vamos abrir lá no livro de Provérbios, para nós lermos as Escrituras. Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 6. Provérbios capítulo 1. Melhor, capítulo 3, né? Provérbios capítulo 3, verso 1. Vamos ler? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Senhor Jesus,
Te agradecemos por mais esta manhã que o Senhor nos deu. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor possa trazer, através da tua palavra, ensinamentos para nós, Pai, para o nosso coração, para guardarmos no coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Pode assentar. Vamos meditar um pouquinho nesta manhã sobre estes versículos que nós lemos, aonde fala aqui, né? Confia no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Para tudo, todas as coisas que você vai fazer, você confia nele? Então a Bíblia está falando, confia no Senhor de todo o seu coração e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Ele vai endireitar tudo, né? E aqui na mensagem Influência, o irmão Brando, ele fala assim no parágrafo 168, lá no finalzinho do parágrafo, só para nós ganharmos tempo, o irmão Brando fala assim, ó: Deus pode ficar sem nós. E nós podemos ficar sem Ele? Deus pode ficar sem nós. Mas nós não podemos ficar sem Ele. É uma verdade, não é? Nós podemos ficar sem Deus? Não tem como. Até o ar que nós respiramos, foi Ele que deu. Tudo foi Ele que nos deu. Tudo que você pensar, é Ele que nos dá. Um exemplo disso, olha só, na natureza, você vê uma plantinha lá no chão. Você já plantou alguma vez uma plantinha no chão, uma florzinha, alguma coisa? Já plantou? O sol, ela precisa do sol para ela poder crescer, não precisa? Ela precisa da água, ela precisa do sol para poder ser uma plantinha sadia. Para o seu crescimento, ela precisa do sol. Mas o sol precisa dela para poder brilhar? Não, né? O sol não precisa da plantinha para poder brilhar como ele brilha todos os dias. Mas a plantinha precisa dele. Da mesma forma somos nós. É Deus conosco. Deus, como o irmão Branda diz aqui, Deus pode ficar sem nós. Certo? O sol pode ficar sem a plantinha. Ele não precisa da plantinha. Mas a plantinha precisa do sol. Da mesma forma, nós precisamos do Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é tudo para nós. Ó, estão vendo? Estão vendo? Nós não podemos ficar sem Ele. Mas Ele pode ficar sem nós. Guarda isso. Deus só está tentando achar uma pessoa que Ele possa tomar em suas mãos. Ele pode confiar em você. Ele pode confiar que você é uma criança da qual Ele pode colocar as suas mãos. Ele pode confiar em você lá na escola, na sua casa, na rua. Você é uma criança da qual Ele pode pôr a sua mão, confiar em você. Olha só, o tanto que isso é grande. Ele sempre tentou fazer isso. Deus sempre buscou pessoas das quais Ele possa colocar as suas mãos, confiar nelas. Em todos os tempos. Na Bíblia você vê pessoas, homens, foram homens de Deus, mulheres,
das quais Deus pôde confiar, colocar as suas mãos e confiar. Ó, notem, em toda a Bíblia, quando ele achou um Isaías, quando ele achou um Jeremias, ele pôde confiar, não pôde? Quando ele achou um Isaías, quando ele achou um Jeremias, Moisés, Esther, tantas outras, não é mesmo? Ele pôde confiar, não pôde? Então, olha só, quando ele achou Isaías, aí você agora coloca o seu nome. Quando ele achou uma Maísa, quando ele achou uma Rafaela, um Benjamin, crianças das quais ele está buscando. Então, certo dia, ele achou também um Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Você conhece a história de Sansão? Conhece? Nós vamos aprender então. Sansão, ele foi um grande homem que está na Bíblia. Não grande em estatura. O irmão Brana diz que ele não era grande em estatura, assim, alto. Não tinha grandes músculos, como pintam, desenham. Mas ele era um homem bem pequeno, de pequena estatura. Mas olha só, certo dia, Deus achou um Sansão, mas Sansão deu sua força a Deus, mas deu o seu coração a Dalila. Vejam, ele deu o seu coração a Deus, ou a sua força a Deus, e o seu coração a Dalila. Agora, será que Deus quer que nós demos a Ele só uma partezinha da nossa vida para Ele? Será que Deus quer isso? Quem acha que sim? Quem acha que Deus quer que nós demos só uma parte? Fala, Senhor, eu vou te dar só minha voz. Só isso. Senhor, eu vou te dar só os meus olhos. Senhor, eu vou te dar só as minhas mãos. Será que Deus quer só a sua mão, só a sua voz? O que Deus quer de você? Quem sabe? O que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Tudo. Ele quer tudo de você. Não só a sua força, mas Ele quer também tudo. Ele quer o seu coração. Ele quer todo o seu coração. A Bíblia fala para nós fazermos tudo o que nós formos fazer, nós fazermos de coração. Colocar o seu coração naquilo que você está fazendo. Você está servindo a Deus? Quantos aqui servem a Deus? Você serve a Deus, Maísa? Serve a Deus, Rafaela? Benjamin também? Todo mundo aqui. Nós servimos a Deus, não servimos? Ele quer que nós o servimos de todo o nosso coração. Não servir a Deus só pela metade. Entendeu? Você entendeu isso, Maísa? Você entendeu isso? Não servir a Deus só pela metade. Mas Sansão, o profeta diz, ele deu só uma parte para Deus. Mas ele deu o seu coração para Dalila. Vamos voltar um pouquinho lá na história de Sansão. Sansão, ele foi levantado lá em Israel. Havia um povo que era muito mau, que eram os filisteus. E Sansão foi levantado com um propósito. Né? Deus usou Sansão para vingar os filisteus, né? Mas olha só, Sansão era um homem frágil como qualquer outro. Mas o Espírito de Deus
tomou posse dele. E ele se tornou um homem forte, tão forte, que ele entrava no meio do povo filisteu e ele fazia coisas que eles ficavam não podiam crer. Como que um homem tão pequeno podia fazer coisas tão grandes? Certo dia, ele foi lá, ele arrancou os portões da cidade. Imagina um portão bem grande, pesado. Ele arrancou aqueles portões lá da cidade, carregando ele assim nos ombros, nas costas, e jogou ele lá fora. Para você ver o tanto que ele era forte. Vinha 1000 filisteus em cima dele, assim, para poder destruir ele. E ele, com aquele poder de Deus, ele pegou uma queixada de um jumento ali que estava no chão. E com aquele pedaço ali, aquela queixada, ele matou 1000 filisteus. Que estavam ali com todos os armamentos, tudo ali para destruir Sansão. Mas era Sansão? Não, era o poder de Deus em Sansão. Mas ele deu o seu coração. Claro, tudo era uma permissão de Deus, uma vontade. Deus queria daquele jeito, né? Mas Sansão, ele deu o seu coração para uma mulherzinha lá no meio dos filisteus, que chamava Dalila. E ela estava tentando, de todas as formas, descobrir qual era o segredo de Sansão. Por que que ele era tão forte daquele jeito? Ela queria descobrir qual que era o segredo dele. E ela foi indo, até que ela achou o segredo dele. Ele contou o segredo dele. Sabe qual que era o segredo dele? Ele era, desde quando ele nasceu, ele era um nazireu. E o nazireu, ele não cortava os seus cabelos. Ele era um homem separado e tinha outras coisas também. Ele era um homem separado. Ele não cortava os seus cabelos. E o segredo estava ali, no cabelo dele. E quando ela descobriu a força dele, o motivo da força dele, ela foi lá quando ele estava dormindo e cortou o cabelo dele. E aí os filisteus vieram e Sansão se levantou pensando que ele ainda estava com aquela força. Ele não viu que o cabelo dele tinha sido cortado. Mas aí ele levantou para poder pegar os filisteus, mas ele viu que ele não tinha mais força. Ele não tinha força nenhuma. Ele deu seu coração para Dalila. Dalila roubou a sua força. Descobriu qual era a sua força e cortou o fluxo, o profeta diz, das bênçãos de Deus. E ele ficou fraco. E os filisteus vieram, levaram ele preso, furaram os olhos dele. Mas tudo isso estava no plano de Deus. E Sansão um dia foi levado lá numa grande festa que eles estavam fazendo, comemorando. Olha, nós pegamos o nosso maior inimigo. Olha aí Sansão zombando dele. Olha aí Sansão, cadê aquele homem forte? Estava ali fraquinho, indefeso, com os olhos furados. Mas aí Sansão, o profeta, diz que ele sentiu. Eles não perceberam que o cabelo dele estava crescendo de novo. A força estava voltando de novo. E ele passou a mão, o profeta diz, ele passou a mão assim na cabeça, ele sentiu o cabelo dele crescendo, ele sentiu aquele poder voltando nele. E ele pediu para ser guiado até as colunas do templo. Era um grande lugar, assim, onde tinha as colunas que seguravam o templo. Ele falou, me leva lá nas colunas principais. E ele ficou lá, aquelas colunas de concreto que seguravam o templo. E ele então orou, Senhor, somente uma vez mais,
Ele pediu a Deus aquela força, que eu morra junto com os meus inimigos. E ele foi lá e colocou a mão numa coluna, a mão na outra, e fez força, estremeceu ali aquele lugar e tudo desmoronou. E ele matou mais filisteus na sua morte do que quando ele estava vivo, né? Então olha só, você aprendeu agora a história de Sansão? Eu falei de uma forma bem resumida aqui para você aprender. Vocês aprenderam, né? Mas olha só, ele deu o seu coração para Dalila. O que é a Dalila hoje? Você já parou para pensar? O que é a Dalila? Hoje existem muitas Dalilas aí. Muitas Dalilas que estão aí para tirar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de dedicar às coisas de Deus. Falando assim com as crianças, né? A gente vê mães, né, sofrendo por causa de crianças que só ficam com celular na mão. É uma Dalila, tá roubando tempo. É uma Dalila, o celular hoje. Esse celular aqui, ó, se não saber como usar, né, é uma Dalila hoje. Criança nem deveria ficar com o celular na mão, né? Para começar. Mas é uma Dalila. Ah, aquele joguinho lá, aquele joguinho, é uma Dalila. Está roubando o seu tempo, está tirando o seu tempo que você poderia estar dedicando nas coisas de Deus, fazendo alguma coisa para Deus. Existem muitas coisas hoje no mundo que é como a Dalila lá está roubando. Ela e vem para tirar a sua força. Qual que é a sua força hoje? Aonde que nós buscamos força? O Senhor, nós falamos, o Senhor é a força. Como que nós falamos? Fala forte então, vamos lá. O Senhor, fala, vamos abrir a boca e vamos falar junto comigo, vai. O Senhor, força, a nossa vida. Ah, então Ele é a nossa força. Então nós temos que estar conectados nessa força. Como que nós ficamos conectados nessa força, que é o Senhor? Ele está presente conosco, através da sua palavra. É a palavra dele, alimentando da palavra, cantando, aprendendo um corinho para cantar, cantando. É o culto doméstico, em casa, culto doméstico. Ler a Bíblia, ler as mensagens, ouvir o irmão Brana, a fita, ouvir as mensagens, oração, tudo isso é o que nos mantém, é o que nos dá força, é o que nos conecta. E às vezes vem uma Dalilazinha e quer tirar, quer nos desconectar desta força da qual nós recebemos. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, né? Nós não vamos deixar isso acontecer. Deus pode confiar em você, mocinhas, Maísa, Rafaela, o rapazinho ali está crescendo. Tá certinho, mano, tem que trazer mesmo. Ouvindo, desde pequeno. Oxalá todas as crianças dessa cidade estivessem aqui. Todas, para ouvir isso aqui que vocês estão ouvindo. Ó, Deus pode confiar em você? Deus pode colocar a sua mão em você e dizer, eu confio. Ele achou um Jeremias, ele achou um Isaías, ele achou você hoje. Notem, toda a Bíblia. Ó, você tem de dar tudo de si a Deus. Tudo, não é só uma partezinha, não, o Senhor vem só até aqui. Não, é tudo. Fala, Senhor,
eu quero dar tudo para ti, todo o meu ser, toda a minha vida, quero dedicar ao Senhor. Ó, você tem que dar tudo de si a Deus. Sua reverência, reverência na casa de Deus, reverência para com as coisas de Deus, você é ensinado, não é mesmo? Ó, seu respeito pelas coisas de Deus, Deus está vendo tudo isso. Deus vê o seu respeito, a sua reverência, ó, tudo que você é, não seja nada, apenas veja quão pequeno você é, e é isso o que Deus quer que façamos. Amém? É isso que Deus quer que façamos. Não dar só uma partezinha para Deus e a outra partezinha para as Dalilas hoje, que roubam o nosso tempo. Amém? Você guardou isso no coração? Guardou? Guardou? Amém? Vamos agora ter a oferta. Vamos adorar ao Senhor com as ofertas. E vamos cantar um corinho. Qual que era aquele corinho que o irmão Levi estava cantando? Vocês lembram? Dos anjos. Toda noite, todo dia, anjos cuidando de mim, Senhor. Toda noite, todo dia, anjos cuidando de mim. Você sabe ele, Rafael? Vem cá para você me ajudar, só para nós encerrarmos. Canta junto. Todo dia, anjos cuidando de mim, Senhor. Toda noite, todo dia, anjos cuidando de mim. Senhor, meu Pai, agradecemos da noite o que terás agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Muito bom. Agora estamos encerrando e vamos continuar com a escola dominical. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Now let's sing this good old song. How many like this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sister. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness
numbered as one of his fold. Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be his foe or would you want to be his child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will he recognize. He'll never, your church membership will be nothing to him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, my, that blooms my heart. How wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it and become like giants. Eles saíram para a terra de Nod. Caim foi e ali se casou. Tomou sua esposa e foi para lá, e mais tarde os homens se tornaram como gigantes. When the children of Israel come up through there, they found man. Even some of them had fingers of 14 inches long. Quando os filhos de Israel subiram por ali, eles encontraram homens, e alguns deles tinham dedos de 14 polegadas de comprimento. And think of that, great giants. E pensem nisso, grandes gigantes. David slew Goliath, which was a great fellow. And he set it in his spear
Davi matou Golias, que era um sujeito enorme, e ele disse que a sua lança parecia o eixo de um tecelão. And how many? 9 feet tall and something, and what a mighty fellow he was. E quantos 9 pés de altura ou mais, e que sujeito poderoso era ele. But if you notice, there come a great civilization through that lineage of Cain back there that began to come in. Mas se você observar ali, veio uma grande civilização através daquela linhagem de Caim ali atrás, que começou a chegar. And when man began to multiply, they began to go out after different educations and so forth, and discovery of things, inventions. Quando o homem começou a se multiplicar, eles começaram a sair atrás de diferentes tipos de educações e assim por diante, e descobriram coisas, invenções. One a great worker of wood. Oh, how they built and began to build and build and build was a sign that the end time was near. Um grande trabalhador com madeira, como eles construíram e começaram a construir e construir e construir, era o sinal de que o fim estava próximo. Did you ever see the like of building that we got now? Você já viu a predileção pela construção que temos agora? It's again the sign of the end time. É novamente o sinal do fim do tempo. They were great workers of metal, Eles eram grandes trabalhadores com o metal and they discovered what they could do with metal. e descobriram como podiam e o que poderiam fazer com o metal. And look what they're doing with metal today, even making. E veja o que estão fazendo com o metal hoje, fazendo até mesmo And I heard on the radio the other day making steel or metal houses now. Eu vi no rádio outro dia, estão fazendo casas de aço ou de metal agora. They cut out all the timber practically, so they're making them out of aluminum and out of steel and so forth. Eles praticamente cortaram todas as madeiras. Então eles as estão construindo com alumínio ou aço e assim por diante. And great discoveries in education and great going on of science, progress of science, a sign of the end time. E grandes descobertas de educação e grandes acontecimentos da ciência e progresso da ciência, um sinal do fim do tempo. Look what science has done in the last few years. Oh my! Just the things it's done. Veja que a ciência tem feito nos últimos poucos anos. Oh, que coisa! Apenas as coisas que foram feitas. What is it nearing the end time? O que são? A aproximação do fim do tempo. A sign that all believers, Um sinal que todos os crentes, ministers in the pulpit, should be preaching it for all the force they got, showing to the people. ministros no púlpito devem estar pregando com toda a força que têm, mostrando ao povo. We're passing milestones, Estamos passando pelo marco miliário and all things point to the end. e tudo aponta para o fim. The scriptural first God's Bible that we really believe today is pointing to the end. Not much farther. As Escrituras, primeiro, a Bíblia de Deus que lemos e cremos que hoje está apontando para o fim, não muito longe. The great scientific world says the end is in sight. Another great milestone. O grande Bom dia com Jesus, irmãos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Vamos anotar as escrituras, irmãos. Se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 3, 16. São João, capítulo 3,
versículo 16. Vamos iniciar, irmão, nosso culto, cantando o hino 170. Não consista. Consista tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Acaso os desgostos possam trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, é seu maior protetor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristezas venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tuas tristezas, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristezas venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Aleluia, glória a Deus. Também o hino 250. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava do teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvos que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz.
teu coração mais alvo que a luz, fosse limpo no sangue eficaz. Ter as roupas brancas quando ver Jesus, foste limpo na fonte de amor. Está pronto pra seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste salvo num sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita aos olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmão, com o irmão Edmar. Se você tem um pedido e não chegou aqui, faça com o levantar de uma de suas mãos. Vamos orar pela nação de Israel, pela noiva em toda a terra e pelo Encontro Nacional de Pastores em Goiânia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa. Te agradecemos por esta oportunidade, Pai, de nos reunirmos aqui, Senhor, para ouvirmos o que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos nesta cidade, Pai, em todos os lugares aonde tiver um eleito do Senhor. O Senhor abençoe a todos, Pai. Também oramos pelo povo de Israel, que o Senhor ajuda eles, Senhor, nos seus combates, batalhas que enfrentam, Pai. Sabemos que eles são vencedores, Pai, porque o Senhor peleja por aquele povo. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo na face da terra. Ó Deus, aonde estão reunidos nesse instante para adorar ao Senhor. Ó Pai, colocamos diante do Senhor cada pedido de oração, cada mão levantada. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. E nós entregamos a Ti, encomendamos a Ti cada pedido de oração, cada clamor que é feito, Pai. Ó Senhor Jesus, nós possamos achar graça diante de Ti. Dê a vitória para cada um, a cura divina, ó Deus, a libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E o Senhor também abençoa o pastor Aparecido, que vai trazer a mensagem nesta manhã. Unge, Senhor, para que nós sejamos abençoados e nós possamos estar no Espírito, no mesmo Espírito, que esta mensagem, Pai, foi pregada para nós gozarmos, recebermos todos os benefícios desta mensagem, ó Deus da última hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
nesse instante, com toque, somente crer, vamos receber a palavra do Senhor nesta manhã. Bom dia, irmãos, irmãs, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês e a todos nós. Graças a Deus, mais uma manhã que estamos reunidos para ouvir a palavra, para adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Isto é glorioso. Quem dera todos os seres humanos em toda a face da terra tivesse essa bem-aventurança que pela graça temos, mas sabemos que isso é para aqueles aos quais o Senhor tem determinado, tem escolhido desde antes da fundação do mundo. Então, graças a Ele por ter aberto os nossos entendimentos para receber a palavra em seu devido tempo. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ler as Escrituras anunciadas. Haverá aí? Não, depois? Ou não? São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, assim como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a sequência do culto, que ao terminar este culto nesta manhã, possamos todos sentirmos abençoados, Pai, pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentar-nos. É muito fácil ouvir, pronunciar, ouvir, mas o finalzinho desse versículo, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isaías profetizou que ele foi cortado da terra dos viventes. O irmão Brana disse que ele poderia até mesmo ter se casado, ter uma família como nós temos. Ele poderia, sem deixar de cumprir a sua missão. Mas ele disse, por amor a eles, eu santifico a mim mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é muito fácil pronunciar esse termo, eterno, mas raciocine o significado. Raciocinamos o significado disto. Uma vida sem fim. Como antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. 600 anos, 700 anos. No caso de Metusalém, né?
parece-me que 969 anos, eu creio que é isso. Então veja, mas chegou o dia que foi para o pó da terra, acabou, não existiu mais, a não ser a alma, mas o ser físico foi para o pó da terra. Mas no Senhor Jesus Cristo, a morte foi banida, foi tirada de existência. O nosso lar, aquele ao qual o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar, voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então esse lar, essa cidade santa, essas cidades que o divino arquiteto projetou e fez, não existe cemitério. Não existe cemitério. No entanto, irmãos, nós passamos aqui por essa dimensão, esse vale chamado dimensão humana. Somos revestidos de 5 sentidos, e entre esses 5 sentidos está o livre-arbítrio, para a pessoa querer ou não querer. Só que ele dá a inteligência, para a pessoa entender entre o certo e o errado. Ele dá a inteligência. Aí a pessoa decide, então, ele resolve qual o caminho ele vai tomar. Como em dimensão humana, as lutas não param, porque o véu humano nasceu em pecado, a luta não para. Mas ele promete o Espírito Santo que dá força para vencer as lutas, dando o exemplo de que ele venceu. Tem como vencer. De nós não damos conta, mas ele prometeu o Espírito que dá conta em nós. Dando sequência nessa mensagem, fé perfeita, a partir do parágrafo 86, irmão Brana disse assim: agora, irmãos, mas o pregador segura muito na leitura. Muito melhor segurar na leitura do que uma inspiração teológica, enfeitada com gramática, um sermão muito bonito e que não tem vida. A fé para a mensagem, a fé para o rapto está nas mensagens. Eu tenho segurança de ler a mensagem do irmão Brana, e como o Espírito der a graça para explicar, explica, né? E todos os pregadores que ter este reconhecimento que a segurança é o poste de amarre, a segurança é o poste de amarre, a mensagem da hora, porque a mensagem da hora é o que traz a revelação do plano de Deus, dessa gloriosa bem-aventurança que por graça nós temos recebido, a revelação da palavra. Agora note bem, a fé perfeita resolve toda circunstância. O irmão Brana foi a boca de Deus na terra, é a boca de Deus na terra. A fé perfeita resolve toda circunstância, tal como citamos aqui, o irmão Brana fala um pouco nos parágrafos anteriores, aqui nessa mensagem. Os discípulos oraram por aquele menino que estava possesso daquele espírito de epilepsia e perguntaram ao Senhor Jesus: por que nós não podemos expulsar? O Senhor Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Então, quando ele falou uma coisa, irmãos, segura naquilo. Irmão Bruno estava pensando naquela escritura: se tiveres fé, diz até essa montanha, lança daqui no mar, essa montanha sai daqui para ali.
irmão Branham, pensando nessa escritura, o Espírito Santo veio e ajudou ele na fé, o que ajuda nós. Falou, essa escritura é tão verdadeira como as demais. Quem que corrigiu? Quem que ensinou o irmão Branham assim? Falou, corrigiu o irmão Branham, ensinando assim, que é tão real como a demais. Quem criou os céus e a terra e domina e faz tudo. Não disse Moisés, tocou a vara ou falou a palavra, algo assim, e o mar se abrir e Israel passar em terra seca. Então todo o poder está nele. E o mais glorioso de tudo, eu até anotei a escritura aqui, é o que está aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo convosco, que é Cristo aqui, nós juntamos aqui, e o Senhor Jesus está ali, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Como foi falado em Campinas há poucos dias, e então a gente repete, o primeiro batismo precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio nas águas. Precursor da primeira vinda. Precursor da segunda vinda, batizando a 10ª pessoa, coluna de fogo, veio ali nas águas. O vaso estava nas águas, irmão Branham, nas águas. E disse, a sua mensagem, você é enviado com a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. Agora vamos para as Escrituras, parte do versículo 15, Apocalipse, capítulo 17, parte do versículo 15. As águas que viste, veja, precursor da primeira vinda, estava nas águas. Precursor da segunda vinda, estava nas águas. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Jesus nas águas, irmão Branham nas águas, parte do versículo 15. As águas que viste são povos, nações, multidões e línguas. Irmãos, é glorioso, é glorioso, a promessa é gloriosa. A partir do parágrafo 86, agora notem, a fé perfeita resolve em toda circunstância. A noiva, ela está sujeita a diversas circunstâncias diferentes, enfermidade, desentendimento, às vezes no lar, porque o Senhor Jesus disse, não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas espada. Porque será nora contra sogra, filho, e assim por diante. Então, circunstância, muitas circunstâncias. Mas só que a fé perfeita resolve toda circunstância. Sem importar qual seja, a fé perfeita domina tudo. Veja bem.
Então, quando você crê algo, se põe a fazer algo e tem fé no que está fazendo, não importa a circunstância, isso não tem nada a ver, porque a fé domina essa circunstância. Se é onde há alguma enfermidade, e Deus revela que certa coisa sucederá, você simplesmente fala e segue adiante sem duvidá-lo. Nem sequer faz pergunta, porque já é uma coisa concluída. Isso domina sobre toda circunstância. O que domina toda circunstância? Fé perfeita. E agora, quem estaria na condição de receber essa fé perfeita? Quem estaria? Quem não encontrou dificuldade de receber um profeta no seu devido tempo? Em todos os tempos, Deus enviou a sua palavra, usou profetas, e esses que receberam, veja no caso de Josué. Josué naquela luta física. Hoje nós estamos lutando espiritualmente. O diabo está atacando de maneira sorrateira, sutil. Mas naquele tempo era físico. E a noite vinha chegando aí, pronto, e na escuridão, e o inimigo, Josué diz, para de sol, para. Nós sabemos, a filha do irmão Branco disse, pai, mas não tem como, é o globo que gira, não sei o que tem, deu uma explicação científica. O irmão Brana disse assim, eu não quero dizer aquela estrela lá no além. Isso é sol, isso aqui, em outras palavras, que nós estamos vendo aí. Então veja, parou. E não importa também se foi a estrela no além, se é o globo que gira, não importa. O que importa é que Josué falou assim, eu preciso disso. E eu estou servindo o Deus Todo-Poderoso. Eu estou nessa circunstância e preciso disso. A circunstância foi resolvida na hora e ele venceu. Então, irmãos, isso ainda foi no pacto sombra. E nós estamos, então, no que aquela sombra representava. Nós estamos no corpo. Porém, a verdade é que já venceu tudo, isso é, a fé crê que Deus operará tudo. Eu não sei como vai fazer, porém, de todas as maneiras o fará. A fé domina sobre toda circunstância. E além do mais, a fé e o amor estão relacionados, são parentes. Porque você não pode ter fé sem ter amor. Porque a sua fé, veja, você não pode ter fé sem ter amor. Agora, tudo é um ensino da palavra. Por exemplo, voltando lá naqueles discípulos, se eles às vezes, é uma comparação aqui, se eles às vezes pensam, é o meu irmão que está sofrendo, é o meu irmão que está nessa circunstância. E, Senhor, é o meu... Talvez a coisa tinha agido por outra forma. O irmão Bruno está falando aqui, não pode ter fé sem ter o amor. Quando o irmão Bruno menos esperava, ele se encontrava naquela invernada onde tinha aquele touro valente. Aquele touro matava mesmo, matava as pessoas, não tinha como escapar. E o irmão Bruno, sem perceber, ele tinha que ir num determinado lugar ali, não sei se orar para uma pessoa, algo assim. Ele atravessou aquela cerca e era a invernada onde tinha aquele touro valente. Ele começou a falar, fé, em outras palavras, fera, você está no seu terreno. É eu que venho aqui. E foi falando com aquele touro, falando, amando aquela criação selvagem. E, no entanto, o irmão Brana passou, faz tempo que eu li isso, na mensagem do amor, né? Parece que o irmão Brana fala isso.
No entanto, o irmão Branham passou por pertinho daquele touro ali, não aconteceu nada. Então, amando. Por exemplo, o irmão Branham fala que Moisés ele tinha um temperamento difícil. Deus levou ele a casar com uma moça que seu temperamento talvez era mais difícil ainda. Mas chegou o ponto que o irmão Branham disse que Moisés era a pessoa mais mansa do mundo, mais mansa do mundo. Aí o profeta começa a falar aqui sobre o sentido de amor. Por exemplo, como dois jovens, o moço se enamora da jovem e ela se enamora dele, com o tempo vão se conhecendo melhor. Então seus corações começam a bater como um só, apesar de ainda não ser esposos. Mas seu amor os une e tem confiança um no outro. Aí o irmão Branham falando sobre esse sentido aqui, que aquele amor mútuo, que se a circunstância leva um aí para um extremo e outro para outro extremo, geograficamente falando, mas aqueles corações batem, ele está pensando nela, ela está pensando nele, aquele amor tem confiança um no outro. Eles amam. E o irmão Branham cita o exemplo aqui. Há pouco houve o caso de uma senhora aqui em Louisville que havia sido cristã por muitos anos. Porém, se enamorou de um homem que tinha apenas uns 2 anos de cristão. Estavam enamorados e se casaram, porque tinham essa confiança um no outro. Então, a mulher disse a seu esposo: olhe, querido, deve ser muito difícil para você, sendo um cristão novo, uma vez que tens tido que passar por lugares tão maus. Ele bebia muito, a irmã Branham disse. Suponho, e possivelmente terás tentações muito grandes, Porém, quero que saibas isto: se chegares a cair em alguma tentação, não fiques fora de casa, volte aqui, porque estarei te esperando para te ajudar em oração até que obtenhas a vitória. Não é, você fez isso, você se batizou, então, e agora vai. Estarei te ajudando em oração até que obtenhas a vitória. Ficarei contigo, porque quando me casei contigo, o fiz porque te amo, e não me importa o que haja sido, nem o que sejas, de todas as maneiras te amo. Uns dias depois ele estava comendo ao meio-dia com os amigos em seu trabalho e lhes disse: como pode a gente fazer algo mal contra alguém que o ama de tal maneira? Ali eu tenho você. E como poderia a gente traspassar tal confiança? Como traspassar tal confiança? Eu lendo isso, irmãos, e pensei um pouquinho assim, na vida normal nossa, Eu não sei até se eu falei isso aqui já na igreja, mas a gente estava perto de vir para Campinas, mas ainda morava em Birigui. A minha esposa estava varrendo a área assim, o piso muito liso, e no fundo tinha um tabernáculozinho, e no fundo então era o escritóriozinho.
E ela tem o costume de, quando assusta de alguma coisa, ela puxa o fôlego rápido, né? Faz... E eu estava no escritóriozinho meditando e ela varrendo a área ali. De repente ela... Eu escutei, né, aquele som. E uma batida como se batesse uma bola na parede, assim. Eu pensei, meu Deus, o que será? E saí rapidinho. Ela estava deitada de costa. Ela escorregou. Eu acho que aquele som de batida de uma bola na parede, eu acho que foi ela batendo a cabeça no cimento. E ela desmaiou. Ficou como morta, né? E eu então bem, e saculejo ela para lá, e saculejo para cá, e nada, e saculejo. Aí ela voltou. Aí eu peguei uma cadeira, pus perto assim, aí ela abriu os olhos e daí sentou, né? Aí já levantou normal, não quis nem sentar na cadeira que eu peguei. Aí passou. Depois que acabou, passou tudo, passou susto, ela levantou, acabou. Mas me deu um cesso de choro. E aí eu fiquei pensando depois, né? Às vezes a gente não pensa naquele amor, mas conforme a hora, então, conforme a circunstância, ele flutua. Lembro de outras vezes também, a gente naquelas viagens que eu fazia aqui para a região aqui, que a gente foi para Campinas, mas eu tive que circunstancialmente ficar fazendo as freguesias de doce que a gente tinha aí. Então um dia a gente sempre parava às vezes em Bauru para tomar um lanche, descansar um pouco, algo assim. E eu ligando para ela, eu percebi que ela estava tossindo, né? E eu, ai meu Deus do céu, aí a coisa flutua de novo. Então, irmãos, é um amor que vem do próprio Deus. Isso é no natural aqui. A irmã Brana disse aqui a partir do parágrafo 90. Quando nós éramos pecadores, estranhos, estando sem Deus ali no mundo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós, Deus buscou a você, não você a Deus. As Escrituras dizem, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodaçal onde você se encontrava. Eu estava pensando, meu Deus, bailinho, vida suja e coisa e tudo. Por que nasceu aquele desejo de ler a Bíblia, Meu pai, como católico que era, tentou conseguir Bíblia com os padres. Não, vocês são leigos, vocês não entendem, nós é que damos o sermão, nós lemos a Bíblia e damos o sermão, não quis. Mas aquele desejo de ler a Bíblia, ainda que naquela vida mundana, o que foi isso? Foi a graça, foi o amor de Deus. Em outras palavras, quando eu enviar o meu profeta, ele vai estar vivendo nesse dia em que eu enviarei o meu profeta. Ele vai crer, ele vai ver na Bíblia e vai crer, ele vai examinar a Escritura, ele vai ver o que aconteceu na vida dele, o desenrolar sobrenatural, o ensino da palavra, nos tirando do enredo religioso, que é a pior coisa que existe, é a transgressão da palavra, porque ela anula a verdade e põe um substituto no lugar. Quando o meu ensino vir, ele vai examinar, levar de acordo na Bíblia Sagrada, ver que a coisa está de acordo e vai crer. Então eu vou buscar ele lá na lama do pecado, vou buscar ele lá onde você se encontrava. Lhe buscou e lhe tirou
Isso deveria produzir um amor perfeito. Olha o que você era antes e o que você é agora. Quem fez essa mudança? Alguém lhe amou. Não pode você ter fé no que ele tem prometido? O amor real, genuíno, produzirá confiança em sua palavra. Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou, me tomou quando eu não era digno de ser amado. E com você sucedeu igual. Ele nos tem mudado. E como disse a irmã de cor, quando eu estava testificando, não sou o que devo ser, nem tampouco o que quero ser, mas a verdade é que não sou o que antes era. Ele sabia que havia vindo de alguma parte, algo havia sucedido, e assim é. Eu estava ali, irmãos, uma hora que eu fui aqui no fundo e olhando aqui, pensando na lei da eletrônica. Daqui 400 e tantos quilômetros, as irmãs aqui, os pais, trazendo a criança para assistir o ensino, as criancinhas pequenas ali, aquela fila ali, orando, Senhor Jesus Cristo, abençoa o nosso pastor, abençoa. E outra criança, e outra criança, e outra criança. Quem proveu a lei da eletrônica? Quem fez tudo isso? O amor de Deus a favor do seu povo em todo o globo terrestre. Pedro profetizou aqui em Atos 15, verso 14, que Deus visitou os gentios para tirar de entre eles, não é para converter os gentios, não. Para tirar de entre eles um povo para o seu nome. É o amor de Deus, irmãos, estendido a quem antes da fundação do mundo, ele sabia que ele e ela creria na palavra. Então ele proveu o meio. Quando eu era estranho a Deus, e Deus me amou de tal maneira que desceu e buscou-me e levantar-me. Então isso me dá confiança de que ele me quer usar. E ele tinha um propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim, ele também viu algo em você. Não vai pensar, meu irmão, minha irmã, que, olha, a Bíblia diz, Pedro profetizou. 1 Pedro 2, verso 9. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Não tem aquela irmãzinha mais simples, aquela criança, aquele jovenzinho mais simples, crendo na palavra, que não faz parte disto, é o sacerdócio real. É a Bíblia que diz. 1 Pedro, creio que é capítulo 2, verso 9. Ele viu algo em mim, ele também viu algo em você e teve uma razão em salvá-lo. Observe as pessoas que não são salvas hoje. Veja os milhões que podiam haver tomado em vez de você. Porém, tomou a você. Amém. Nenhum outro pode tomar seu lugar. Amém. Você está na economia de Deus. Você olha para o seu coração, a sua fé, no que é a palavra. Uma Branda está dizendo, você está na economia de Deus.
Você faz parte disso. Outro não pode tomar esse lugar. Esse é o seu amor para você. Logo, não será o seu amor estendido a ele. Não será o seu amor estendido a ele. Irmãos, eu senti no meu coração, por exemplo, a gente veio para Campinas, então, pensando no sentido evangelístico, ou num lugar, ou no outro, e coisas, então, condição financeira difícil. Ele, Deus, deu ao mundo a lei da eletrônica. Que eu fiz? Falei com o pastor Camar, falei, estou querendo fazer uma página evangelística, uma página. Irmãos, aquele desejo, pregando, se você pertence a uma região longe, mas você está ouvindo a verdade, você crê na verdade, entre em contato conosco, nós procuramos o pastor mais próximo de você, e você será ligado a isso. Quantas e quantas mensagens a gente pronunciou o mesmo sentido. E aquele desejo que o mundo todo ouvisse o Evangelho enquanto o tempo é oportuno. Então eu creio que isso, por exemplo, o pastor Kilmar, os irmãos aqui pediram a assistência dele nesse sentido. Olha, a instalação, o vídeo aqui, os cultos, se vocês quiserem assistir culto todos os dias, tem como aqui vendo a imagem dele, vendo o pastor falando. Porque eu acho que ele tem culto todo dia, né, irmão? Ou quase todo dia, né? É num lugar, no outro, dando a ceia e tudo. Então, irmãos, eu creio que quando esse amor divino vem em cada coração, ele se torna uma luz. Ele não tem como ele não manifestar o que está por dentro. Não tem como não manifestar. Você está na economia de Deus. Nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é o seu amor para você. Logo, não será o seu amor estendido a ele? Creio que é Atos 1, verso 8, se não me falha a memória. Descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tanto, Atos 2, em torno disso. Mas acho que é 1, verso 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e seis-me-eis testemunhas. Então, o Espírito Santo, que é amor, Deus é amor, e o Espírito Santo é Deus, desce num coração. Aquele vaso não aguenta ficar quieto, não tem como. E logo então, será o seu amor estendido a ele? E ali, então, existe uma amizade. Não importa qual seja a situação, todas as circunstâncias serão governadas por este amor, o qual produz fé, porque Deus ama você e você ama a Deus. Se ama um ao outro, isso produz a fé. Bem, é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu. É impossível que não produza o que Deus prometeu. Então a fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Agora, quando você ama um indivíduo como vocês que amam os seus maridos e os homens, as suas esposas, não há necessidade de que alguém lhe diga, você não a ama, porque a ama. Você sabe que assim é. Agora, se eu lhe perguntasse,
como você pode provar que ama? Então me responderia. Eu o provo por minha maneira de viver. A esposa diria: eu sou uma esposa fiel e honesta. Ou o esposo: eu sou um esposo fiel. E isso prova que a amo. Então a sua vida prova o que você é. É igual com o cristianismo. Tem fé e confiança um no outro. E são puros. É algo real. E ainda que não possas mostrar a outra pessoa, você sabe que a tem em suas ações. Você sabe que a tem e suas ações o provam. Então não é a boca. A vida fala mais alto do que a boca. Então esta é a realidade, irmãos. A vida cristã, nós somos cartas lidas. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos ser o sal da terra. O que faz o sal? Causa sede. Então, essa vida vivida na igreja causa o desejo a outros. Logo, quando você tem fé pura e sem adulteração, assim como é seu amor para com a sua companheira, então o prova por sua maneira de atuar. Já não se encaixará, porque sabe que está concluído e segue adiante. Não importa como apareça ou que outros digam, você já sabe que tem sucedido. Você sabe que está concluído. Assim como sabe que ama o seu marido, então a fé e o amor têm que caminhar junto, porque são parentes. O amor produz fé. O amor produz fé. Então, irmãos, se nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, que sabia a condição para poder nos dar esta oportunidade, sabia a condição, tomar essa dimensão humana, perseguido desde antes do nascimento, mas em outras palavras, não tem outro caminho, não tem outro jeito, mas na minha onisciência eu sei que ela creria. E ela creria o quê? Ela creria no que é vida eterna, o que é o gozo eterno, o que é a felicidade eterna. Ela creria como seria isso, que seria eu tomando o lugar dele e dela. Ela crê em tudo, ela sabe, falando-se da noiva. Ela sabia tudo, mas não deu conta. Mas ela sabia tudo. O gozo perfeito, o reino perfeito, a cidade de ouro para a eternidade, eternidade, eternidade. Ela sabia de tudo isso. Ela sabia da paz do Espírito Santo contínua na vida. Sabe o que é paz do Espírito Santo? É uma alegria celestial inexplicável. Em outras palavras, minha noiva sabia de tudo isso, mas não deu conta de viver. Ela sabia de tudo isso, mas não deu conta de viver. Então, o que fiz? Perseguido desde antes do nascimento. Quem inspirou César Augusto a convocar aquele nascimento logo nos dias de Maria dar à luz? Irmãos, o diabo é terrível, é astuto. Mas o Espírito Santo não tem nem comparação com quanto está acima. Por isso nós necessitamos dele.
Por isso nós necessitamos dele. Veja a lei lá, vamos fazer um alistamento aí, coisa. Por trás disso estava o quê? O diabo. Não, peraí, ela vai dar a luz, já está chegando os 9 meses. Está chegando os 9 meses. Para começar, já vamos proporcionar um meio difícil que tem que ir lá em Belém se alistar. Montanha abaixo, montanha acima, em cima de camelo. Montanha abaixo, montanha acima, dando a César o que é de César. Cumprir com a lei, se alistar. Filho de Deus, ele cumpre com a lei. Inclusive aqueles que não estão em pauta com a lei, irmãos, põe a vida em ordem. O Espírito Santo quer a coisa em ordem. Montanha abaixo, isso custou caro para outros. O principal que sofreu essa consequência foi nosso Senhor Jesus Cristo. Montanha abaixo, montanha acima, Maria pesadona, chega lá, não tem mais vaga nos hotéis. Não tem mais vaga. O que era isso? O diabo tentando anular o meio de salvar as pessoas para não ir na região dos perdidos, a qual está determinada para ele e seus anjos. E aqueles anjos que ele conseguiu conquistar, já tentando anular. Mas sabe o que aconteceu? Naquilo o Criador deu o exemplo de humildade, nascendo numa manjedoura. As primeiras fraldinhas que ele usou foi forro de canga de boi. Exemplo de humildade. Mas não! Ela tem entendido no Espírito o que espera por ela. E ela não deu conta. Ela não deu conta. E eu enviei os profetas, eu enviei a lei, eu enviei meios, ela não deu conta, então tem que ser eu ir lá e pegar ela e resgatar. E custa o que custar, eu vou. Não é pouca coisa, irmãos. O amor do Senhor Jesus Cristo para conosco. Olha, proporciona. Um meia que está lá em Campinas, o pastor da região, pregando lá, um meia que de assistir aqui ao vivo. Em todos os lugares. Em torno de 70 por aí, 71 por aí. Rádio Universo de Curitiba, depois Rádio Anhanguera. Do centro do nosso país, eu enviarei a minha palavra, a minha noiva, a partícula da noiva que está naquela nação, eu enviarei a minha palavra, através de profecias, cumprimento de profecia. Diga a um dos meus servos no Brasil, não. Singular. Diga ao meu servo do Brasil. Se vamos entrar um pouquinho nessas linhas, quantos ingratos. Santa Ceia em tal lugar, Santa Ceia em tal lugar, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, Santa Ceia. Uma rádio universal, quanto custa cada segundo de horário de programa? Não era para que todos esses pastores que foram levantados por aquela voz nacional, dizimando. Uma das coisas que o pastor Joaquim, saudoso pastor Joaquim, gostava de saber é se aquele pastor estava fazendo igreja. Estava fazendo já ali o lugarzinho do povo congregar, estava construindo igreja. Irmãos, era uma coisa recíproca.
Mas o diabo, nosso adversário, tem procurado trabalhar em todas as áreas, desde o Éden, creio que vai até o dia do arrebatamento. Só que depois também, quando o Senhor Jesus Cristo aproximava dele, através da legião, o que ele disse? Vem nos atormentar antes do tempo? Então ele sabe. Ele tem estorvado, mas ele vai para o tormento sem retorno. Por quê? Ele tem estorvado esse amor divino, o qual está resgatando a noiva desse lodaçal do pecado. Ele tem estorvado, mas o Espírito Santo, acima de tudo, irmãos, tem provido o meio pelo qual acontece o que Joel disse. Joel 2, creio que é 20, sempre eu cito essa escritura. Joel 2, 25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga, o meu grande exército, que enviei contra vós. Versículo 26. E comereis e fartareis e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Procedeu para conosco no Brasil nesta era maravilhosamente. Enviou a sua palavra lá no centro da nação. E agora comemos a palavra, a mensagem em papel, na eletrônica, no vídeo, sem falar o quíntuplo em todos os lugares. E nós estamos comendo maravilhosamente. Apenas temos que fazer isso, irmãos. Temos que tirar a pedra. Essa aí tem que ser nós. Individualmente. Tem que tirar a pedra. Ele quer que demos lugar a Ele. A luz não está deixando muito eu ver a hora. Você vê daí? 15 para 10. Ele disse: se destruir esse corpo, eu o ressuscitarei. Vai. O diabo foi, através dos seus vasos, foi. E destruiu. Mas segurou ele levantado da sepultura? Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Agora, comer a carne e beber o sangue, primeiro é isso. O Senhor lutou por mim até que se despedaçou. Derramou sangue por mim. Esse reconhecimento. Lutou até que morreu. Fisicamente falando, por mim, por você, por nós. Não tinha outro jeito. Aí a palavra dele: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue não perece, mas tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, irmão, vivendo a mensagem da hora, você pode ficar valente, falar diabo. O meu Senhor falou assim: destruir esse tempo.
E vocês vão destruir esse templo porque esse templo é um sacrifício. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se ele cair, morrer, ele então produz muito e muito e muito e muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o globo terrestre. Vasos, porta-voz do Senhor Jesus Cristo, levando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Há pouco tempo agora partiu para o Senhor saudoso pastor Baruch, lá da África. Passou em torno de 20 mil membros. Se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas se cair e morrer, dará muitos frutos, muitos frutos. Então, irmãos, é o plano de Deus. Só a qualquer momento, tchau, tchau, mundão. Não vai dar tempo nem de falar tchau, tchau, porque é no abrir e piscar de olhos. Que tempo! Um abrir e piscar. Irmãos, não tem um povo mais bem-aventurados neste mundo do que esses que fazem parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Não tem um povo mais bem-aventurado. É real, é real. E a fé na mensagem da hora, isso leva-nos a esta fé perfeita, da qual já está em nós, já está em nós. Às vezes esse amor que é parente, próximozinho da fé perfeita, nós nem sabemos que tem ele. Conforme eu citei no caso natural, né? Eu nem sabia que a gente tem aquele amor que, se a circunstância vem, aí a coisa flutua. Então você já está na noiva, já está na noiva. O Espírito Santo desde Pentecostes. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Cristo na igreja. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Aí Paulo falando que é o mistério de Deus que estava oculto. Estava oculto. Mas agora foi revelado. Deus em nós, esperança da glória. Glórias ao Senhor Jesus. Pai bendito, vivifica, Senhor, no meu coração, nos nossos corações, o conselho, Pai, da Tua Palavra, para que nós nos encontramos, Pai, no nível espiritual que o Senhor espera de nós, mediante o Senhor enviar, Senhor, essa palavra viva, Senhor, que é a mensagem que precursa a Tua segunda vinda. Vivifica isso em nossos corações, Pai. E mediante a fé, Senhor, nessa gloriosa revelação, toda a força das trevas desfeita, seja enfermidade, problema que for, inclusive, Senhor, levamos ao Teu memorial, Senhor, a irmã Janaína, Senhor, com todos os seus filhos, Pai, ali. Senhor, o Senhor é a fonte suprema de todo o poder e que sabe como fazer todas as coisas. Que a Tua serva ali, Senhor, tenha de Ti como lutar contra o inimigo e ajudar os Seus filhos, Pai Santo. Como na história da igreja, Deus bendito, a gente tem lido de irmãs que o marido apresentava até mesmo ateu, mas lá na frente eles foram convertidos, Senhor. Que aquela pessoa indefesa, Odair, Senhor, indefeso, Senhor, como era cada um de nós, o Senhor abriu o caminho para nós, o Senhor usou de graça e misericórdia para conosco. Que aquela vida esteja, Pai, nas Tuas mãos. O Senhor é especialista naquilo que o homem não dá conta de fazer. Que ele esteja nas Tuas mãos. E de uma maneira especial, Pai, a nossa irmã ali encontre graça e força diante de Ti. Creio que já tem encontrado, Senhor, graça e força diante de Ti,
para vencer, ó Pai, todos os obstáculos que vieram ao seu encontro. E que aquelas crianças, Pai, pela misericórdia do Senhor, possam ser trazidas, Senhor, para a escolinha dominical, Senhor, para a proteção divina do Senhor, abrangendo todos os sentidos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço por todos nós, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e nos guarde, Senhor, de tudo aquilo que é astúcia de Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo. E que continuamos encontrando graça diante de Ti, Senhor, para dar lugar, Senhor, ao Espírito Santo crescer em nós, pela mensagem gloriosa que o Senhor tem nos enviado, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Olhos de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, somos abençoados nesta manhã. E Deus continue abençoando o pastor Aparecido Vital, com a unção da mensagem do dia, seu ministério, sua família e a todos nós. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. E agora digo um a outro, Deus te abençoe. E à tarde estaremos mais um culto aqui, os irmãos, nós de lá. Deus abençoe a todos. Amém.